Fabrício Bruno fica no Flamengo. Clubes da Série A têm interesse em Paulinho. Endrick se despede do Palmeiras. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Fabrício Bruno desiste de ir para o West Ham e fica no Flamengo. O zagueiro do Flamengo recusou a proposta do West Ham da Inglaterra. O clube iria pagar um valor de 15 milhões de euros ou 84 milhões de reais na cotação atual da moeda para o rubro-negro carioca. Entre os clubes estava tudo certo, mas o zagueiro, junto com seus empresários, reavaliou a proposta salarial e entendeu que é melhor ficar no Flamengo, já que a diferença do salário não é lá essas coisas, segundo os empresários do jogador. É importante ressaltar e lembrar que, segundo os empresários de Fabrício Bruno, a recusa é para essa proposta e não definitiva. Ou seja, se aparecer uma proposta melhor, ele tem interesse sim em atuar na Europa. Uma outra questão que surgiu também é que a esposa de Fabrício Bruno está grávida e isso pesou bastante na decisão deles de mudar de país e não fazer tanta diferença na parte salarial. Vale lembrar também que na zona mista do jogo contra o Milionários, Gabigol já tinha soltado essa notícia antes de todo mundo, né? Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Você que apurou? Foi. Além de atacante do Flamengo, agora virou setorista também o Gabigol, será? Renovação entre Corinthians e Carlos Miguel não anda e causa preocupação. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, agora vai ter uma nova dor de cabeça: a renovação de contrato do goleiro Carlos Miguel, ou com propostas que possam aparecer, e sim com a multa rescisória de contrato do goleiro, que a partir de janeiro cai para 4 milhões de euros para times estrangeiros. E cá entre nós, 4 milhões de euros para os times europeus não é muita grana não, né? A antiga gestão do Corinthians do presidente Duílio tinha uma multa rescisória do goleiro de 50 milhões de euros, só que essa multa para de valer a partir de janeiro de 2025. A saída de Cássio para o Cruzeiro fez com que a renovação de Carlos Miguel seja algo muito urgente e o Corinthians vai ter que correr atrás para conseguir. O goleiro e seus empresários não estão satisfeitos com as propostas apresentadas pelo Corinthians e agora resta esperar para ver o que vai acontecer. Grêmio tem negociações avançadas por Paulinho, mas sondagem do Japão pode acabar melando a negociação. Livre no mercado depois de anunciar que não ficaria no Corinthians, Paulinho está sendo sondado e quem saiu na frente aqui no Brasil foi o Grêmio. A princípio, o contrato do jogador com o tricolor gaúcho seria de 2 temporadas. Além do clube gaúcho, Paulinho também recebeu uma oferta do Vissel Kobe lá do Japão, só que a proposta oficial ainda não foi feita. A informação que agora chega é que Paulinho está aguardando uma proposta oficial do clube japonês para poder aí sim dar a resposta ao Grêmio. Endrick se despede do Palmeiras e manda recado para a torcida. Após fazer seu último jogo com a camisa do Palmeiras, Endrick pediu para a torcida alviverde não esquecer dele. E ainda falou que teve medo de se machucar logo nessa partida. Endrick se despediu do clube que o revelou em partida válida pela Libertadores, o empate do Palmeiras em 0-0 com o São Lourenço, válido pela 6ª rodada da competição. E aí ele falou isso aí, abre aspas para Endrick: "E eles nunca se esqueçam de mim, eu nunca vou esquecer deles. Eles vão sempre estar na minha vida", disse o jovem atacante de 17 anos. Endrick ainda se emocionou bastante antes da bola rolar. A gente torce para que o caminho dele seja muito bom lá no Real Madrid e que as coisas aconteçam para mais um brasileiro que vai trilhar a história na Europa. Palmeiras aproveita jogo da Libertadores para sondar o lateral do São Lourenço. A reportagem da ESPN apurou que o Palmeiras aproveitou essa partida para sondar o lateral Agustinho do São Lourenço. O jogador é titular absoluto no clube argentino e fez todas as seleções de base da Argentina até aqui. E detalhe, hein? Ele ainda era capitão em todas as passagens. Nessa partida, nesse encontro dos clubes, teve até uma reunião entre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do clube, mas sem nenhuma proposta na mesa. Foi só a conversa. Só que vale lembrar que o Palmeiras quer contar com o jogador já agora na janela de transferências do meio do ano. São Lourenço avalia o passe do jogador em 10 milhões de euros, aproximadamente 57 milhões de reais. O clube já foi procurado por outros times que estão interessados no atleta e a intenção de uma grande parte do conselho do clube é que esse valor aumente. O Flamengo tem novidades sobre terreno no gasômetro para construir o seu estádio. Quem acompanha futebol sabe que essa novela do Flamengo ter um estádio já é arrastada há anos e dessa vez, pelo menos, parece que as coisas vão realmente andar. Segundo informações, existem duas possibilidades para a compra do terreno na área portuária do Rio de Janeiro: a Caixa aceitar negociar o local ou a Prefeitura fazer a desapropriação. Nesse contexto todo, o clube ainda quer aumentar a área que vai comprar para poder construir um estacionamento. O clube decidiu investir em 2 terrenos que totalizarão 104 mil metros quadrados na área do gasômetro. Ambos pertencem ao Fundo de Investimentos
investimento que é administrado pela Caixa. Um laudo feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas avaliou o terreno em 240 milhões de reais. Porém, a Caixa acredita que o terreno vale 400 milhões de reais, pois tinha um projeto para a construção de shoppings e prédios comerciais que, segundo a Caixa, poderia ser mais rentável do que a própria construção de um estádio. Agora resta esperar para ver o que vai acontecer, mas parece que, finalmente, dessa vez, vai sair aí um estádio do Flamengo. Antes de negociação com o Vasco, o Botafogo fez sondagem por Felipe Coutinho. O meio-campista Felipe Coutinho está muito próximo de retornar ao Vasco da Gama, clube que o revelou. Mas antes disso, quem o procurou foi o time do Botafogo. Só que Felipe Coutinho já tinha deixado bem claro que não ia negociar com nenhum rival direto do Vasco da Gama em uma suposta volta ao futebol brasileiro. Ou seja, ele jogaria aqui no Brasil em outro clube, porém não no Rio de Janeiro. O Botafogo já tinha juntado todas as informações para contratar Felipe Coutinho e entrado em contato, inclusive, com o antigo clube do jogador. Mas os empresários do jogador deixaram bem claro que ele não negociaria com nenhum rival do Vasco. Rodrigo Caio chega a Porto Alegre para assinar com o Grêmio. O jogador pode ser apresentado a qualquer momento. O zagueiro Rodrigo Caio chegou ao Rio Grande do Sul para poder assinar com o Grêmio. O atleta de 30 anos deve passar por exames médicos antes de assinar o contrato com o clube. Rodrigo Caio chega como uma indicação do treinador Renato Gaúcho, que inclusive já trabalhou com ele lá no Flamengo. O zagueiro não entra em campo desde dezembro, quando ainda defendia o clube carioca, já que passou por vários problemas de lesões no joelho. A principal preocupação do Grêmio, inclusive, é essa, a situação clínica do jogador. Apesar disso tudo, vale lembrar que Rodrigo Caio é um ótimo zagueiro, porém sofre com lesões. Em 2019, por exemplo, quando a situação física do jogador melhorou, ele conseguiu se manter e foi muito importante na temporada do clube carioca. Lembra deles? Goleiros do Flamengo, César e Hugo Souza, negociam com clubes do futebol brasileiro. Tanto César quanto Hugo Souza, o Neneca, estavam jogando no futebol português. César no Boa Vista e Hugo no Chaves. A situação de Hugo é melhor do que a de César, já que ele estava tendo muito destaque com a camisa do Chaves e fechando o gol por lá. Inclusive, a torcida fez até um abaixo-assinado pro goleiro ficar, mas não vai dar, já que o Chaves foi rebaixado para a segunda divisão. César estava no Boa Vista, mas não estava sendo aproveitado. Então ele vai ter mais uma oportunidade aqui no futebol brasileiro. César está negociando com o Náutico e o Hugo está negociando com o Santos. O Santos que perdeu seu principal goleiro porque teve um problema no tendão de Aquiles e vai ficar fora até o final da temporada. E o Náutico que também vai atrás de mais um goleiro, um goleiro um pouco mais experiente. Agora resta esperar para ver qual vai ser o destino desses dois goleiros que já em algum momento da carreira brilharam no Rio de Janeiro. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar os seus comentários porque eles são muito importantes pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima.